Graça e paz, meus queridos irmãos. É um prazer enorme falar-lhes mais uma vez nesta noite. Eu queria dizer da alegria que tenho de servir a Deus com toda essa gente da Convenção Batista Nacional. Quero mandar um abraço para todos aí de Montalvânia que estão nesse evento que eles denominaram Família no Altar de Deus, não é? Então, eu queria agradecer ao pastor Carlos Eduardo, pelo convite, pela confiança que ele tem em nós. Também fiquei muito feliz da vez que fui em Montalvânia para responder perguntas. E gostei muito de estar no meio dos irmãos. Quero um dia estar em Montalvânia para falar mais tempo e conversar com os irmãos mais tempo. Isto é muito bom e isto nos abençoa, porque na troca de dons, de conhecimentos, a gente cresce, não é verdade? Eu gostaria, meus irmãos, de chamar a atenção para um texto maravilhoso da Escritura Sagrada que está no capítulo 35 de Jeremias. Esse capítulo, ele fala da fidelidade dos recabitas. O texto sagrado diz assim: palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vós nem vossos filhos. Não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casas para nossa habitação, não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos, e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subia a esta terra, dissemos: vinde e refugiemo-nos em Jerusalém por causa do exército dos caldeus e dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam, antes obedeceram às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais. Mas não me inclinastes os ouvidos,
nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu, por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não me obedeceram. Clamei a eles e não responderam. A casa dos Recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus preceitos, e tudo fizestes segundo vos ordenou, por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que derrame sobre nós a sua sabedoria. Nosso Deus eterno, sem Ti nada nós poderemos fazer. O Teu Espírito é que nos ensina, é nele que temos toda a confiança e toda a dependência. Por isso eu te peço que o Senhor esteja falando aos nossos corações e fazendo-nos voltar a tudo quanto, ó Deus, os nossos pais nos ensinaram. Deus, os nossos antepassados nos ensinaram. Senhor, que não neguemos as tradições, ó Deus, que os nossos pais nos ensinaram, e que o Senhor, que é o nosso Pai eterno, juiz de todo o universo, esteja nos ensinando todas as coisas neste texto maravilhoso da Tua Palavra. Espírito Santo, visita cada igreja, visita cada coração e toca nos nossos entendimentos. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus irmãos, esse texto é um texto que chama a minha atenção há muito tempo. Por quê? Quem eram os queneus, os recabitas? Os recabitas não eram do povo de Israel. Inclusive Jetro, sogro de Moisés, era dos queneus. E, ao que parece, foi ele que introduziu Moisés no ofício de sacerdote. Não sabemos quais eram os envolvimentos religiosos, espirituais dos queneus, mas este povo foi tratado com benignidade por Deus e pelo povo de Israel, porque este povo tratou bem os israelenses quando eles chegaram em Canaã. Era um povo nômade, que vivia da pecuária nômade, procurando pastos e pastos no deserto para o seu gado, fosse ele gado miúdo, fosse gado bovino. Então, eles se apegaram ao povo de Deus e assimilaram a religião de Israel. A gente vê falando sobre Jonadab aqui no texto no segundo livro de Reis, capítulo 10, nós vemos a figura de Jonadab. Jonadab era descendente desse Recabe, que por sua vez era descendente de Emate. Olha só, capítulo 10 do segundo livro de Reis. O que diz o texto? Capítulo 10 diz assim, verso 15 em diante: tendo partido dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro. Jeú saudou e lhe perguntou: tens tu sincero coração para comigo, como o meu o é para contigo? Respondeu Jonadab: tenho. Então, se tens, dá-me a mão. Jonadab deu-lhe a mão e Jeú fez-o subir consigo ao carro. Ele disse: vem comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú o levou no seu carro. Tendo Jeú chegado a Samaria, feriu todos os que ali ficaram de Acabe,
até destruí-los, segundo a palavra que o Senhor dissera a Elias. Portanto, meus irmãos, esse Jonadab encontrou-se com Jeú, que seria depois rei de Israel. E Jeú tinha de Deus um propósito de destruir todos os profetas de Baal, como de fato aconteceu aqui nesse texto. Se você ler mais um pouquinho, você perceberá. Ele destruiu toda a casa de Acabe, que deve ter sido o rei mais terrível de Israel, juntamente com Manassés. Feiticeiro, agoreiro, astrólogo, enfim, todo tipo de coisa, ele e a sua esposa Jezabel praticaram. Então Jonadab, a gente observa, era um homem que tinha zelo pelo Senhor. E ele fala aos seus filhos, isso certamente quando estava para morrer, numa espécie de testamento. Ele diz para os seus filhos não beberem vinho e não construir casas. Por que ele fala isso? Repara bem, eles eram um povo estrangeiro naquela terra. Se eles crescessem muito, adquirindo bens, comércios, terras, eles podiam despertar no povo da terra um certo ciúme e serem destruídos. Depois, por que eles não bebiam vinho? Porque certamente ele viu toda a desgraça que foi produzida por aqueles beberrões da época de Acabe, não é? Que produziam brigas, discórdias e viviam numa falsa alegria. Era pecado beber vinho? Não. Todo o povo de Israel bebia vinho, mas ele determinou que não bebessem vinho. Para quê? Para que ele não tivesse, o seu povo, os seus descendentes, não tivesse nenhum tipo assim de susceptibilidade ao vinho. E como é difícil beber uma taça de vinho só, acredito que ele estava prevenindo isto. Não é verdade? Lá no Salmo 4 tem uma coisa muito interessante que a gente pode citar para você. Salmo 4, verso 7 diz assim: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Não é? A Bíblia nos diz que o muito vinho produz loucura, rixas, brigas, discórdias. Então Jonadab, ele dá um conselho para o seu povo para viver simples. Por que morar em tendas? Porque eles não chamariam a atenção do povo da terra e manteriam as suas tradições. Por que então servir ao Deus da terra? Porque se eles descumprissem as leis de Deus e vivessem servindo a outros deuses, despertariam também a ira deste povo. Mas você observa que esta família, os recabitas, eles adotam todos esses rigores porque o seu pai tinha dito. Há quanto tempo ele tinha dito isso? Entre 250 e 300 anos. E eles ainda estavam cumprindo as tradições ordenadas pelo seu pai. Entende por que eu estou hoje falando para você sobre isso? Repara, você pode dizer para mim: João, eu vim de uma família muito destruída, mas sinceramente, não é possível que você não tenha nenhum tipo de exemplo bom na sua família. E agora que você creu em Jesus Cristo, você, como autoridade da sua casa, você pode ser até um filho, até o mais novo da casa, o seu exemplo e a sua atitude tem que ser a de buscar na sua família não os pontos negativos, mas os pontos positivos da sua casa. Olha, na minha família tem muitos feiticeiros, mas eu evangelizo esses feiticeiros.
Na minha família tem idólatras, mas eu evangelizo esses idólatras. Mas mesmo os feiticeiros e os idólatras, eles têm algumas qualidades também. Como, por exemplo, não gostar de ficar devendo ninguém, não tomar dinheiro emprestado, não se, vamos dizer, não se prender aos outros, sendo fiador dos outros. São tradições da minha família. E outra coisa, nunca deixar um da família passar fome ou necessidade. Então, e nós agora, em Cristo, temos que pegar todas as tradições ruins que eles têm e tentar santificá-las, vencê-las, pelo poder do nosso testemunho. Olha para você ver uma coisa, meu querido irmão. Por que esses recabitas estavam vivendo há 300 anos dentro dos preceitos de Jonadab? Porque eles reconheciam uma coisa fundamental, chamada autoridade. A autoridade espiritual é dada aos governantes, aos líderes religiosos, como sacerdotes, pastores, enfim, é dada também aos pais. E a crise que nós temos hoje é a crise de autoridade, porque Deus, Ele nunca te dá um cargo sem te dar autoridade. É assim no céu e é assim na terra. Todo lugar que você vai tem uma autoridade, tem alguém que tem a última palavra, tem alguém que lidera, tem alguém que corrige, estabelece as normas éticas, as normas, as regras de convivência. Nós vivemos um período muito difícil, meus irmãos, um período de negação da autoridade, e isso tem entrado na igreja. É o levante contra pastores, é o levante contra a própria igreja, que é autoridade sobre você. Deus deu autoridade à igreja. O Senhor Jesus Cristo disse: olha, o que 2 de vós decidirem será feito no céu. Então a crise de autoridade lá no mundo tem entrado na igreja. Quantos crentes em Jesus não obedecem os seus pais em casa? Quantas esposas assimilam as ideias feministas e não querem ser submissas aos seus maridos? Quantos maridos tiram a autoridade da esposa diante dos filhos? Porque depois dele, a autoridade é a mulher, é a esposa. Então, o que nós precisamos resgatar, na verdade, meus queridos irmãos, é esse tipo de obediência à autoridade, respeito pela autoridade. Vou te dizer uma coisa: se você está vivendo sem alguma autoridade sobre você, procure uma para você estar debaixo. Escute bem. Falou, por que, João? Porque não existe no universo ninguém que possa viver sem autoridade, fazendo a vontade de Deus. Não existe. Então, se você não quer autoridade nenhuma sobre você, eu quero te dizer, isso é rebelião, isso é coisa de Satanás, não é coisa de Deus. Observe que uma autoridade, até quando ela está errada, Deus pode transformar isso em bênção. Vou te dar um exemplo. Abraão, ele tinha sob sua autoridade uma serva chamada Agar. E como a mulher dele, Sara, não podia ter filhos, Sara diz para Abraão: Abraão, toma Agar como minha serva, como sua concubina, e você então vai ter filhos dela. Os filhos dela serão meus. Mas essa não era a vontade de Deus.
Deus queria dar um filho para Sara mesmo. Quando a serva tem um filho chamado Ismael, todos nós conhecemos essa história. Sara, mais tarde, depois ela tem um filho chamado Isaac, expulsa a sua serva. Olha para você ver uma coisa: expulsa a serva. Por quê? Primeiro porque a serva engravidou e começou a tratar mal Sara. Ela foge e Deus fala: volta e fica debaixo da mão da sua senhora. Fala para Agar. Mais tarde, quando começa a haver uma espécie de ciúme entre Ismael e Isaac, Sara diz: olha, expulsa essa serva com o seu filho, porque ela não vai herdar junto com o meu filho. Então Agar, a serva, está lá no deserto, prestes a ver a morte do seu filho e a sua morte. O anjo do Senhor aparece para ela e diz: olha, não, eu vou abençoar ele também. Ele será um grande príncipe e vai gerar um povo muito grande, que são hoje os árabes, os ismaelitas. Você observa que quando nós estamos debaixo da autoridade, mesmo quando acontece uma coisa negativa, Deus transforma isto em bênção. Não há possibilidade de que com você, meu irmão, que é um crente em Jesus, haja algum tipo de prejuízo. Observe que as leis dadas por Jonadab eram leis duras. Meu Deus do céu, você ficar simples e pobre a vida inteira, você não poder tomar uma taça de vinho, que era uma coisa tão comum. E eu quero te dizer uma coisa aqui: no Brasil nós não temos costume de beber vinho, nem cerveja. Alguns estão dizendo assim: não tem nada demais não. Eu não conheço ninguém que perdeu esse costume de não tomar vinho e cerveja, que se deu bem no Evangelho. Ninguém. Outros pecados apareceram depois. Para que nós vamos beber cerveja? Para que nós vamos beber vinho? Mesmo sendo bebidas fracas, que até certo ponto são lícitas, mas nós não temos esse costume. Certamente os pastores da Alemanha, os pastores de Portugal, têm muito problema com isso, porque tomar uma taça de vinho só, ou uma taça de cerveja só, é muito difícil. Então, não é melhor estar mais à direita do que à esquerda, e isso sem lembrar de socialismo e capitalismo? Tem nada a ver. Entendeu? Agora escute bem. Repara, lá em Provérbios tem alguns textos que a gente pode ler sobre essa questão de ser obediente aos pais. Olha lá, capítulo 4 de Provérbios diz assim: ouve, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. E aí por diante, assim por diante. Provérbios significa prover vida, conservação da vida. Por que esses recabitas estavam conservados dentro do povo de Israel e passaram, olha para você ver, e passaram a fazer parte inclusive da genealogia do povo de Judá, mesmo sendo eles um povo estrangeiro? Não é interessante que algumas pessoas que estão dentro da igreja evangélica, que gostam de andar errados, sempre estão em algumas confusões que às vezes os incrédulos que estão lá fora não estão? Não é assim? Tem gente fora da igreja que tem honra, dignidade, conceitos, princípios,
Agora escute, repara, então, esses recabitas tinham uma obediência, ou melhor do que isso, uma predisposição para obedecer. Nós precisamos ter essa predisposição para obedecer, uma boa vontade de obedecer, porque a obediência, meus irmãos, ela produz todas essas coisas boas que nós estamos falando aqui. Agora repara, era preciso então também ter humildade. Se você tem predisposição para obedecer, você tem humildade. Quer dizer, por que eu vou ficar ouvindo uma pessoa que está tão longe de mim há 300 anos? Mas esses recabitas humildemente se dobravam diante da autoridade, do exemplo, dos conselhos do seu antigo pai. Quantas gerações passaram nesses 300 anos? E eles estavam fiéis. Era preciso também, meus irmãos, ter fé que aquele estilo de vida era o melhor. Observe que tem algumas coisas, na minha família nós não temos o costume de separar dos nossos cônjuges, mas já tem gente mais nova separada. Eu estou muito preocupado, meus irmãos, porque alguns sobrinhos estão fugindo do que ensinou meu pai. Mas olha a distância é muito pouca, porque alguns deles conheceram meu pai e conheceram minha mãe, que tinham tradições muito fortes. Entende isso? Isso está me preocupando, e eu estou já orando por eles, para que Deus os preserve a sua vida, porque certamente alguma catástrofe, tragédia vai acontecer, porque estão desobedecendo. É preciso ter fé que esse estilo de vida que Deus nos propõe é um estilo de vida que nos preserve, que preserva a vida. Olha só, quando você lê Efésios capítulo 6, verso 1 e 2, ele está repetindo algumas coisas da lei de Moisés. Efésios 6, 1 e 2. O que diz? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Portanto, meus queridos, preservação da vida. Olha só, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? Para que te vá bem. O que é ir bem? É prosperar nos estudos, é prosperar na vida financeira, é prosperar na vida espiritual principalmente. O que é ir bem? É ser bem sucedido. Eu conheço várias famílias, meus irmãos, que viveram na minha rua aqui em Montes Claros. Eu nasci aqui no centro de Montes Claros e conheço muita gente, e eu observo que famílias de filhos desobedientes empobreceram. Alguns estão na miséria, outros perderam a sua vida para a cocaína, para o crack. Famílias destruídas pela prostituição, pelo homossexualismo. Mas os seus pais nunca praticaram isso. Eram pessoas que trabalhavam, que tinham decência, mas eles eram desobedientes e são desobedientes. Alguns morreram tão jovens que é uma tragédia total.
Outros ficaram tão pobres que quase estão nas ruas. Esses dias eu tive uma tristeza tão grande, porque eu trabalhava no escritório, um dos maiores escritórios de Montes Claros, e o irmão da dona desse escritório, que é uma mulher de elite daqui, uma mulher muito distinta, ela e o marido, e de vez em quando o irmão dela, que era um pouco mais velho do que eu, uns 3 ou 4 anos, ia nesse escritório fazer algum trabalho, ficava lá na dele, tudo bem. Hoje eu vi esse moço, que é mais velho do que eu, então ele tem mais de 60 anos. Há pouco tempo, há poucos meses atrás, eu o vi catando latinha na rua para sobreviver. Por quê? Desobediência aos pais, não honrou o seu pai, sua mãe, as tradições da sua família. Repara, o texto ainda diz: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ou seja, a preservação da vida. Olha, os recabitas estavam no meio do povo de Israel há séculos, estavam sendo preservados pelos ensinamentos do seu pai Recabe. Agora escute bem, Jonadab. Agora escute bem, o que mais? Esse tipo de obediência, esse tipo de tradição produz uma coisa chamada unidade. E essa unidade é muito importante para que haja socorro das necessidades. Olha, na minha família não tem ninguém que a gente deixa passar necessidade e fome, mas alguns deles já tiveram alguma dificuldade. O que o outro se preocupa? Tem comida em casa? Pagou a luz, pagou a água? Agora, eu quero te desafiar. Chame um desses mendigos que estão na rua, entre na vida dele. 95% é gente orgulhosa, desobediente, que nunca quis obedecer aos seus pais ou à sua família. Pode ir atrás para você ver. Tem um ditado que diz assim: quando você vê alguém sofrendo, é porque ele não presta. Tem verdade nesse ditado? Tem. Essas pessoas nunca produziram unidade, meus irmãos. São soberbas e não gostam de estar junto com as pessoas, porque as pessoas têm regras, as famílias têm regras, elas têm tradições que devem ser obedecidas, e ninguém vai ficar com a pessoa dentro de casa desobedecendo essas regras, porque ele coloca em risco a família. Ele é um mau exemplo, um péssimo exemplo. Entende o que eu estou dizendo? Então não dá. Esse tipo de pensamento hoje que existe de assistencialismo é um assistencialismo que você deve praticar. Devemos ter misericórdia das pessoas, mas quando você vai trabalhar com essa gente de maneira séria, você observa por que estão nas ruas. Erros, desobediências, não gosta de regras, de autoridade, de obedecer à autoridade. É aquela coisa, é muito melhor morar na rua do que morar numa casa e tendo que obedecer. Eu vou contar para vocês o caso do cavalinho do rei. Já viu essa história do cavalinho do rei? Olha só, 2 cavalos bem jovens foram destacados para serem treinados para ser cavalo do rei. E quando um deles era roceiro, pulava a cerca e dava muito trabalho, o outro era obediente. Os tratadores, os treinadores disseram: ó, esse aqui não dá para ser cavalo do rei não, é muito desobediente, muito arteiro. Mas na cabeça do cavalo ele era livre. Quando foi um dia, venderam ele para um carroceiro. O carroceiro logo botou um abrigo bem forte nele, uma corrente bem forte, meteu o cacete, bateu e domou ele na marra. E um dia está lá aquela
parada bem bonita, o rei com os seus acompanhantes, o seu séquito, os seus acompanhantes, montado num cavalo bem bonito, todo obediente, tratado, cheiroso, perfumado, e aquele cavalinho que virou um cavalinho puxador de carroça de peso, todo sujo, fétido, ficou olhando e pensou assim: podia ser eu. Estão ouvindo o que eu estou dizendo? Podia ser eu. Nós temos, meus irmãos, que entender que para nós seres humanos desobedientes, regras, normas não agradam a nossa carne, mas nós temos o Espírito de Deus que nos submete a isso de dentro para fora, porque nós nascemos de novo. Para nós não é tão pesado obedecer a regras e normas, porque o Espírito de Deus já dominou o velho homem que está dentro de nós. Se nós dermos lugar ao Espírito, como diz Paulo, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, eu tenho certeza que você vai vencer. Agora, meus irmãos, esta unidade produzida pela obediência faz com que você esteja seguro dentro da família, socorrido nos seus problemas e dificuldades. Observe que durante a década de 60, movimento hippie, essa coisa toda, aí saíam sem lenço, sem documento, como diz a música de Caetano, não é? Para toda parte, e criticando aqueles que ficavam dentro de casa, dizia: você é muito careta, você não tem liberdade. Mas quando adquiria uma doença, quem é que cuidava desses indivíduos? O careta, o pai careta, a avó careta, o irmão careta. Está entendendo o que eu estou dizendo? Aqueles que se rebelam contra a igreja, por exemplo, quem é que cuida deles depois quando eles estão com problema? A igreja, porque tem misericórdia. Agora escute, repara, toda essa obediência produz testemunho, e isso a gente observa no que Deus disse para os israelenses. Olha que coisa mais interessante. Deus diz aqui no seu livro sagrado, olha lá, Jeremias, ele não teve uma boa ideia: eu vou honrar os recabitas. Não, Deus mandou que ele honrasse. É uma profecia para os recabitas e para o povo de Israel. Então ele coloca aquelas taças de vinho, tudo, para produzir uma espécie de tentação extrema. E o que acontece? Eles dizem: não, nem diante de você, Jeremias, que é profeta, nós vamos beber, porque o nosso pai disse para a gente não fazer isso. Não é maravilhosa a determinação desses homens? Mas, mais para frente, então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência? Para obedeceres as minhas palavras, diz o Senhor, as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não beberem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam, antes obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Olha que coisa. Repara, meu irmão, Jonadab era um homem, ele não ia nem conhecer as suas futuras gerações, porque estava morto. Agora o Deus vivo, que é seu pai, e que também é sua mãe, porque Deus pode ser pai, pode ser mãe, porque Deus é Espírito. Entende? A esse Deus
que estava admoestando Israel de dia e de noite pelos seus profetas, e só o fato dele enviar os seus profetas já demonstra o extremado cuidado do Pai. O povo de Israel não queria obedecer. Nós temos encontrado isso dentro da igreja. Você sabe que eu sempre digo que eu tenho uma bronca tremenda contra encontro de casal. Alguns pastores que gostam de gostam de falar, pastor, por quê? Porque isso virou um vício burguês dentro das igrejas. Vou dizer para você por quê. A burguesia opulenta, cheia de riqueza, confortável, ela fica procurando problemas. Você acha que esses racistas que estão agora nos Estados Unidos, tanto de gente na rua, alguns estão ali porque viu o movimento, nem é porque eles têm isso nas suas vidas, não. Pode ter muitos racistas ali tirando onda de progressistas. Sou contra o racismo, totalmente contra o racismo, isso é pecado. Mas escute bem uma coisa: quantos são sinceros? Quantos são verdadeiros? Cadê esses movimentos na África, por exemplo? Cadê esses movimentos entre os pobres? Sabe o que acontece com a classe média da igreja brasileira e ocidental? Muita música evangélica, muito socorro espiritual, muitos livros para ler, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia de não sei o que. É tanta coisa, meus irmãos, que nós estamos sobejando as coisas e jogando fora. Será que você não sabe ler? Você não está vendo na Bíblia todos os conselhos que tem para os casais? Você já leu o livro de Provérbios? Quem lê o capítulo 5 de Provérbios jamais será adúltero. Quem lê o capítulo 5 de Efésios saberá muito bem viver dentro de casa. Não tem muita dificuldade ali não. Mas sabe o que as pessoas estão fazendo? Igualzinho o que Paulo disse para Timóteo e para Tito: estão amontoando mestres com comichão no ouvido, para ouvir e não praticar. Não é verdade? Então, você vê, traz uma pessoa lá dos Estados Unidos, compra milhares de livros, ato conjugal, como viver feliz o casamento. Eu percebo que muitas pessoas vão nesses encontros, riem, choram, abraçam e voltam do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque não existe essa predisposição para a obediência. E conheço pessoas que não sabem nem ler direito, que nunca leram um livro desses, porque teria muita dificuldade para ler, que tem um casamento feliz, abençoado, cheio das bênçãos do Senhor, e tem filhos educados na fé cristã. É por isso que eu tenho bronca de encontro de casal, porque é ficar massageando a mente, o coração de gente egoísta, que sabe muito bem o que é para fazer, mas tem uma cerviz dura e não muda nunca a sua vontade para se submeter à vontade de Deus. Agora escute bem, repare. Começando de madrugada, vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora, cada um no seu mau caminho, fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Sabe o que acontece hoje nas famílias? Nós estamos seguindo conceitos machistas, feministas, tá bom? Ensinos de sociólogos. Esses dias eu vi um absurdo dos absurdos. Um obreiro muito famoso dizendo que está fazendo terapia num psicólogo porque ele precisa aprender a ceder para os outros a sua vontade. Você precisa de psicólogo para quebrantamento do seu ego?
fazer terapia, não. Por que eu gosto de que minha vontade sempre seja feita? Sabe o que é isso? Velho Adão, homem do pecado, ego exaltado, gente que é cheia de si mesma, que não tem humildade. Isso é isso. Você acha que psicólogo vai resolver isso? Os nossos conceitos, os nossos ensinamentos têm sido deixados para lá. A palavra de Deus é que gera isso em nós, quando temos predisposição para obedecer. O que é que Jesus disse? Que o homem que ouve as suas palavras e pratica é sensato, construiu a sua casa sobre a rocha, nada pode derrubar. Agora escute, o testemunho dos recabitas chegou até os céus, para que Deus os louvasse, para que Deus os exaltasse. E o que diz o texto? Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenara. Por isso assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Olha lá, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Amém, meus irmãos? Nunca faltará homem na casa de Jonadab que esteja na minha presença. Não é maravilhoso isso? O louvor de Deus, eles tiveram essa recompensa, esperaram 300 anos para que o Deus do céu se lembrasse deles. E eu quero fazer uma pergunta para você. Olha lá, você tem tido essa humildade de seguir simplesmente a Deus? Sabe por que as pessoas amontoam muitos mestres? Porque querem emborrachar a palavra de Deus, para esticar e dar, e que ela chegue ao ponto de agradá-lo. Eu quero dizer para você, mulher crente, você tem que ser submissa a seu marido mesmo. Não tem estudo de grego, hebraico ou qualquer outra coisa que vai mudar isso, porque esta é a maneira de Deus agir com os seres pessoais. Todos nós temos autoridade sobre nós, e temos que acreditar que isto é a verdade e que isto é bom para nós. Eu quero dizer para você, marido, você tem que cuidar da sua esposa como Cristo cuidou, e ser fiel a ela e abençoá-la. E ninguém faz mal à sua esposa se entende que ela é um símbolo da igreja, como Cristo foi para a igreja, você tem que ser para ela. A sua responsabilidade é muito grande, e Deus vai te pedir contas disso. Eu quero dizer para você, filho, obedeça ao seu pai, mesmo sendo ele uma pessoa que tem problemas com alguns erros. Nunca amaldiçoe seu pai. Está escrito na Bíblia que aquele que amaldiçoa o pai é digno de morte. E quantos tem que estão mortos espiritualmente, financeiramente, moralmente por causa disso? Nunca se dirija, meu querido, por músicas mundanas, por conceitos mundanos. O Deus deste século é Satã. Baal, na verdade, era Satã. O povo de Israel se desviava para servir aos demônios. A nós, seres humanos, não nos foi dada a liberdade de ficar, de querer, de decidir assim: eu não quero Deus nem quero o diabo. Não existe isso não. Ou você serve a Deus ou serve o diabo. Se você não é de Deus, é do diabo. Se não é do diabo, é de Deus. Não tem meio termo não. A nossa liberdade tem essas restrições. Portanto, eu queria convocar você para, no meio dessa geração perversa, no meio dessa geração adúltera, como disse o Senhor Jesus Cristo,
você entender uma coisa, meu querido, que é preciso ter uma vida na presença de Deus, mesmo com toda a corrupção que as pessoas estão vivendo. Deixa eu ler uma coisa para você que eu encontrei num comentário. A maior bênção que pode ser concedida a uma família é ter a adoração a Deus mantida nela de geração em geração. Repara que nós temos algumas coisas muito simples, como os recabitas tinham. Nós gostamos de fazer culto nos lares, ler a Bíblia, orar na hora do almoço e na janta, ensinar para os nossos filhos músicas simples da palavra. Um dia chegou uma mulher aqui na minha igreja, frequentou aqui muito tempo, e ela tinha uma moça que era criada dela, e tinha uma irmã muito simples ensinando na escola dominical. Ela disse: essa moça não tem nível para ensinar para minha filha, não. Sabe onde é que a filha dela está hoje? Fora da igreja. Sabe-se lá o que é que está fazendo. Está me entendendo? Nós temos coisas simples, como os recabitas tinham, mas essas coisas simples é que sustentam a nossa fé. Meditar na palavra, vir à escola bíblica dominical, assistir os nossos cultos, fazer culto doméstico, orar antes do almoço e da janta. Quantas pessoas já perderam esses costumes? Mas estão perdendo, não é só isso, estão perdendo a adoração verdadeira a Deus. Agora escute: temperança, renúncia e mortificação para o mundo colaboram muito com os exercícios da piedade e ajudam a transmitir a sua observância à posteridade. Que mais? Quanto mais mortos estivermos para os prazeres dos sentidos, melhor estaremos dispostos para o serviço a Deus. Porém, nada é mais fatal para a transmissão da religião em uma família do que a soberba e a luxúria. O povo de Israel se tornou soberbo, luxuriante, e isso destruiu aquele povo, aquela geração. Foi preciso Deus matar a maior parte daquela geração, mas preservou os recabitas, que nem eram um povo descendente de Abraão. Eu quero concluir dizendo para você o seguinte: Deus, Ele nos dá sempre a oportunidade do arrependimento. Arrependimento significa volta. Nós crentes temos que estar sempre fazendo essa faxina na nossa alma, no nosso coração. É por isso que na oração de Jesus tem escrito assim: perdoa as nossas dívidas. Como tem sido a sua vida em casa, com a sua esposa, com seus filhos? O que é que você tem ensinado para eles? Que tipo de coisa simples você deixou de ensinar, que para você é uma coisa ultrapassada para esta geração da internet, essa geração da sofisticação? Eu quero te dizer: volte às práticas antigas, volte às tradições antigas da sua família, para que você tenha uma família no altar de Deus e receba depois o louvor do próprio Deus, quando naquele dia Ele julgar vivos e mortos. Um abraço para você, para toda a família Batista Nacional e Cristã do norte de Minas. Deus abençoe a todos. Meu querido, que você não se esqueça de dar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal, tá bom? Para que a gente conheça quantas pessoas têm nos acompanhado, tá bem? Um abraço para todos, Deus abençoe a todos.